da pecuária. Você pode ser o próximo ou pode ser uma exceção. Duas fazendas vizinhas, mesmo solo, mesmo clima, uma quebra, rodando 2 cabeças por hectare, e a outra consegue lucrar 8, 10 mil reais por hectare. A diferença não é sorte, é método, é engenharia de manejo, engenharia de produção. O que você acabou de ver não é coincidência. É o resultado da maior descoberta da última década na pecuária de corte brasileira. É um método de engenharia de manejo que está silenciosamente revolucionando fazendas por todo o país. Enquanto a indústria empurra genética cara e ração cara e milagrosa, nós descobrimos como extrair o máximo do que você já tem, pasto brasileiro. Esse não é mais um curso de pecuária. Essa é a engenharia que está mudando a regra do jogo. O manejo de ponta 7x, a dieta mapeada, o sistema de aceleração de arrobas. Depois de muitos anos de pesquisa e testes, nós quebramos o código da pecuária lucrativa. E agora mais de 2.000 fazendas são a prova viva dessa revolução. Mas isso vai muito além da técnica. Isso é um movimento, uma revolução contra tudo o que te ensinaram errado sobre pecuária de corte. Nós somos a nova geração de pecuaristas. Não dependemos só da chuva, não dependemos de sorte, não dependemos de vendedor de milagre. Nós dominamos a engenharia da pecuária. Eu vou revelar essa engenharia para você. Cada fórmula, cada manejo, cada segredo dessa descoberta histórica em 3 aulas ao vivo no YouTube, completamente gratuito. A revolução começou. 2.000 fazendas já descobriram o método e estão aplicando. Agora é a sua vez. Seja bem-vindo à engenharia da pecuária lucrativa. Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia, terceira aula do nosso treinamento gratuito, a engenharia da pecuária lucrativa. Tamo junto, bora pra cima, hoje tem muito conteúdo, hoje tem plano prático para você implementar isso aí na sua fazenda. Hoje eu vou falar também sobre o grupo dos 300, beleza? Tem bastante coisa pra gente conversar. Como é que vocês estão aí de presença? Vocês estão 100%? Participou da aula 1? Participou da aula 2 e está aqui na aula 3? Manda aí, se você está 100% de presença nesse negócio. Vamos ver o negócio acontecendo hoje, turma. E moçada, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. E eu quero já logo de cara trazer uma reflexão, chutar o pau da barraca aqui, logo de cara te incomodar. Logo de cara botar o dedo na ferida. Mas eu vou te mostrar uma luz no fim do túnel. Tá olhando esse valor aqui, ó? R$ 7.750 por mês. Esse valor era o que um pecuarista estava conseguindo tirar de salário da fazenda dele. Era tudo que a pecuária dele de corte entregava de lucro. R$ 7.750 por mês. E ele tinha 100 hectares de pasto. Antes de chegar nesse número, ele achava que ele estava ganhando bem. Por quê? Porque ele tinha uma movimentação. Vende gado, compra gado, paga boleto, entra dinheiro na conta, sai dinheiro na conta. Até que o dia a gente sentou, abriu planilha, fez conta de verdade e chegamos na conclusão, chegamos no número de que realmente sobrava só para ele R$ 7.750 por mês em 100 hectares. Só que qual que é a luz no fim do túnel disso tudo? Esse é o valor que esse mesmo pecuarista, na mesma área, comprando o mesmo tipo de gado, vendendo o mesmo tipo de gado, tem hoje de resultado da fazenda. R$ 39.500 por mês, nos mesmos 100 hectares. Não foi mágica, não foi irrigação, não foi capital gigante, não foi nada disso. Foi um sistema de manejo, um sistema de dieta aplicado do jeito certo na fazenda. Hoje eu vou te mostrar como ele fez, vou te mostrar também os números que fizeram a gente chegar nesses R$ 39 mil de lucro por mês. E hoje você vai entender também como fazer
como alcançar isso aqui. Então, oficialmente, agora, de fato, seja bem-vindo à nossa aula final, terceira aula da engenharia da pecuária lucrativa. Só que tem um porém, moçada. Eu quero parabenizar vocês pelo fato de vocês estarem aqui. Eu vi aqui que tem bastante gente 100%, participou segunda, participou terça, está participando hoje. Só que tem um porém. Hoje é a última aula desse treinamento aqui, ó, a engenharia da pecuária lucrativa, 3 dias gratuitos. Só que a nossa jornada, a minha e a sua, não termina hoje. A sua pecuária não termina hoje, a minha pecuária não termina hoje. A sua evolução, o seu crescimento na pecuária não termina hoje, muito pelo contrário. Hoje é o dia que você vai iniciar. Hoje é o dia que você vai começar, de fato, a sua transformação, a sua virada de chave na sua pecuária. Grava na sua memória o dia de hoje, porque a partir de hoje você vai estar assinando o início da virada, o início do seu resultado de alto lucro dentro da sua pecuária. Eu tenho certeza que um dia você ainda vai mandar um vídeo para mim, como esses centenas ali de vídeos que eu já mostrei para vocês, de pecuaristas do Brasil inteiro, tendo resultado, cada um com o seu resultado. Eu tenho certeza que um dia você ainda vai mandar um vídeo para eu mostrar aqui e convencer e mostrar outro pecuarista e falar, ó, é possível ter uma pecuária realmente lucrativa, é possível viver desse negócio, só que tem que fazer da maneira certa. Eu garanto a minha parte. Eu já ajudei milhares aí em todo o Brasil. Eu sei o caminho que dá certo. A minha parte está sendo garantida. Agora eu preciso saber de você. A sua parte você garante? Os meus 50% está aqui. Cadê os seus 50%? Você vai fazer esse negócio acontecer? Porque eu ficar aqui falando à toa, gastando voz aqui, e você virar as costas, sair e não implementar nada, não adianta de nada. Os seus 50% precisa estar garantido também. Fechou? Então, quem não tiver comprometido, turma, tchau, obrigado. Aqui não é o lugar não. Aqui nós estamos agora separando. Quem quer fazer uma pecuária realmente diferente, fica e bora aproveitar a aula. Quem não quer, quem está só aqui assistindo por assistir, quem não está disposto a fazer o negócio acontecer, pode descansar. Fechou? Vamos lá. Lembra do funil dos comprometidos que eu mostrei ontem? Até hoje, um pouquinho antes de começar a live aqui, eu atualizei os números. 19 mil pessoas assistiram a aula 1. 19 mil pessoas. 12 mil pessoas assistiram a aula 2, ou seja, 7 mil já ficou para trás. Vocês estão aqui agora, assistindo a aula 3. E uma pequena parcela de vocês que estão assistindo a aula 3 agora, vão fazer parte do grupo dos 300. Os 300 que vão fazer parte do programa Acelerador de Arrobas. Como você já deve esperar, eu já falei isso ontem, se você quiser realmente fazer parte do grupo dos 300, você tem que estar pronto. Você tem que estar com o dedo no gatilho. Porque, por exemplo, agora, acabamos de começar a live, tem 1.700 pessoas ao vivo. Até o final da live vai ter mais. Só tem 300 vagas. Então, se você realmente quiser, você tem que estar pronto para entrar na hora que a gente falar. Fechou? Hoje ainda, moçada, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Esse mapa é a quantidade de alunos que a gente tem aqui em cada estado, ó. São Paulo, 2.485, Minas Gerais, 1.900, Mato Grosso do Sul, 550, Goiás, 947, Mato Grosso, 924, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasil inteiro. Hoje ainda, você vai fazer parte desses números. Você vai ter acesso a essa turma aí da sua região. Às vezes tem alguém aí que é vizinho seu, que já está aplicando o nosso método e você ainda não sabe. Você vai cair para dentro desse grupo hoje. Fechou? Ó, recado rápido sobre a apostila. Como no primeiro e no segundo dia, a senha vai ser disponibilizada no final da aula. Não tem nem por que eu explicar, vocês já entenderam a dinâmica aqui. Não conseguiu pegar a primeira apostila, a segunda apostila, ou a terceira, ou a senha de alguma delas, no final da live eu vou disponibilizar o telefone da minha equipe aqui, você manda mensagem para eles e pede. Beleza? Não precisam se preocupar em relação à apostila. Bora lá, moçada. Para a gente iniciar o nossa parte técnica da aula de hoje aqui, só dar uma reaquecida, lembrar o que a gente viu nesses últimos 2 dias. 2 minutinhos, jogo rápido. Lá na primeira aula eu mostrei que essas 3 aulas, elas se encaixam como 3 engrenagens. Uma engrenagem dessa, ela não roda sozinha. Para uma rodar, todas as 3 têm que rodar. Na aula 1, que a gente já acertou, essa primeira de cima aqui,
A gente viu muita coisa sobre pasto, sobre manejo, sobre altura, resumindo, sobre como fazer a sua fazenda suportar mais gado na mesma área. Na aula 2, que foi de ontem, a gente falou sobre suplementação, sobre dieta, sobre o ponta 7x, sobre a dieta mapeada, que é basicamente qual que era o objetivo da aula 2? Fazer você aprender a produzir mais arrobas, mais ganho de peso, mais prenhez de vaca. E hoje, aquela terceira engrenagem ali, que vem para completar essas 3 peças desse quebra-cabeça, nós vamos falar basicamente sobre implementação. Porque não adianta nada você ter todo o conhecimento e não saber como implementar. Não adianta nada você ficar saber de tudo e não saber qual que é o próximo passo, não saber qual que é o primeiro passo, como fazer, como pôr isso em prática. Nós vamos falar disso hoje. Então, de forma resumidona aqui, moçada, o que a gente aprendeu nesses 2 dias, segunda e terça? Primeira coisa que vocês viram lá, ó, aproximadamente 50% dos pecuaristas vão quebrar. Por quê, João? Porque produzem pouco e, consequentemente, lucram pouco. Ou seja, a maioria não, né? 50% tem uma atividade que não vale a pena manter. Então, por isso, o que a gente tem que fazer? Obrigatoriamente, a gente tem que produzir mais arrobas na mesma área. Não é comprar terra, a terra está cara, você tem que aprender a aproveitar mais a área que você já tem. E para produzir mais, como é que a gente faz? A gente precisa ter mais gado na mesma área e mais desempenho. Por isso que o foco das 2 primeiras aulas foi isso, ter mais gado ganhando mais peso. Ontem nós vimos também, moçada, que a cada dia nós deixamos muita grana, você deixa muita grana na mesa. Mostrei contas ontem que você pode estar deixando R$ 850 por cabeça, por ano, indo embora. Prejuízo. Te mostrei esses números ontem. Tá? Então, para a gente começar a realmente ganhar grana com pecuária, a gente precisa saber de pasto para aumentar a quantidade de animais, ajustar o suplemento para parar de perder dinheiro e para começar a fazer os nossos animais realmente desempenhar da maneira correta. Tá? Então, turma, nós temos um caminho. Vocês precisam tomar decisão se vocês vão realmente seguir esse caminho. Você precisa tomar essa decisão, não é amanhã, não é mês que vem, não é depois da seca, não é na chuva, não é ano que vem, é hoje. Porque você viu, a cada dia que você está ficando para trás, é dinheiro que você está perdendo, meu amigo. É dinheiro que você está deixando de ganhar ou dinheiro que você está gastando a mais. Eu mostrei isso ontem, mostrei isso segunda. Então, você precisa parar de rasgar dinheiro, aprender a produzir mais com lucro. E essa decisão tem que ser tomada hoje, porque quanto mais você adia, maior o pepino, mais caro está ficando o buraco. E eu quero mostrar um vídeo aqui, para a gente começar a parte técnica da nossa aula, de um pecuarista que fez isso na prática, que tomou a decisão de fazer acontecer e teve um resultado astrondoso. Vocês vão até assustar com o resultado dele. E o resultado dele, moçada, eu até já falo antes do vídeo, não foi construído da noite para o dia. Foi construído com muito trabalho em alguns anos. Ele teve um resultado rápido? Teve, mas não de uma vez. Você vai entender agora. Dá uma olhada no vídeo do Alan. Pessoal, nós estamos aqui no meio de um módulo de pecuária intensiva de 64 hectares que já chegou a rodar mais de 750 novilhas. Alan, como é que era a fazenda antes e quantos animais vocês rodavam aqui nessa área? A fazenda era composta por 6 pastos, rodava em média 100, 120 vacas acompanhadas. Hoje temos 5 módulos, média de 4 piquetes cada módulo. Hoje vocês têm aqui 5 módulos com 4 piquetes cada um. De 6 pastos, vocês saíram para 20 piquetes. E aí agora roda quantos animais? Média de 800 a 900 animais por safra. Depois de intensificar, começou a sobrar mais dinheiro ou para intensificar tem que gastar tudo? Começa, né? Começa a sobrar dinheiro no caixa, a gente consegue ver, consegue fazer produzir mais em menos espaço, os animais ganhando mais peso, consequentemente a gente consegue ter um lucro maior no final. No começo eu acredito que o processo de intensificação foi um pouco complicado, mas agora que tá tudo rodando, fica mais fácil de conduzir, fica mais difícil, tem que manejar mais, manejar menos. O manejo é um pouquinho mais, né? A gente tem que estar todos os dias colocando proteína no puxo, dando um pouco mais de atenção aos animais, porque são a quantidade de animais mais alta do que era antigamente. Todos os dias temos que mudar ela de pasto, ou a cada 2 dias, mas é um manejo mais tranquilo, né? O que você tem a dizer para quem é pecuarista e ainda não intensifica? Tá na hora de começar. A soja tá batendo na porta de todo mundo, quem ainda tá naquela pecuária antiga, tem que se mexer, mudar o foco, porque a gente que começou a mudar desde 2018, a gente sabe o valor que tem, contato com um profissional, nos ajudou demais. Aqui na nossa região a soja tá batendo na porta de tudo já, consequentemente o arrendamento se torna mais alto do que uma pecuária antiga, e quem puder intensificar hoje só vai... Moçada, vocês viram aí, ó, uma área de 64 hectares, chegou a rodar com 900 cabeças, dá quase 15 por hectare. Ele fez isso de uma vez? É óbvio que não. Ele fez um pedacinho, melhorou, conseguiu lucro naquele pedaço, depois foi avançando. Enfim, eu vou mostrar o mesmo plano que ele teve acesso, eu vou mostrar hoje aqui, para vocês verem como implementar isso na prática. Tá?
Então vamos lá. Onde focar para ter lucro de verdade? Alto lucro na pecuária. Não é só um lucrinho ali, é alto lucro. E aí eu trago essa pergunta, essa na verdade é uma provocação para vocês aqui, ó. O que você prefere? E eu estou olhando a resposta de vocês no chat aqui. Você prefere um lucro de R$ 1.280 por cabeça ou um lucro de R$ 850 por cabeça? Qual que é a sua primeira escolha? Naturalmente, a grande maioria vai preferir um lucro de R$ 1.280 por cabeça. Certo? Vamos supor que você está lendo, né? 2 fechamentos de safra de 2 fazendas. É natural que você escolha o de R$ 1.280 de lucro por cabeça. Agora, e se eu te falar que o lucro de R$ 850 por cabeça pode ser um lucro melhor do que o lucro de R$ 1.280 por cabeça? Uai, João, como assim? Você está ficando doido, cara? Lucrou 400 pila a mais, como é que vai ser melhor? Eu não te falei em quanto tempo foi esses 1.250, em quanto tempo foi esses 850. Eu não te falei quantas cabeças tinha em um e quantas cabeças tinha em outro por hectare. Lucro por cabeça, moçada, não significa nada. E se esse boi aqui demorou 3 anos para ficar pronto, enquanto esse demorou 1? Qual que é melhor? Ter R$ 1.280 de lucro por cabeça em 3 anos ou R$ 850 em 1 ano? Começaram a entender a sacada? E se aqui eu tenho 1 cabeça por hectare e aqui eu tenho 5? Aqui eu vou ter R$ 1.280 de lucro por hectare. Nesse outro aqui eu vou ter 4.000 e poucos reais de lucro por hectare. Qual que é melhor? Ter um lucro de R$ 1.280 por cabeça ou um lucro de R$ 850 por cabeça? Nem sempre o valor maior é melhor. Depende. Depende do giro, depende de quanto tempo esse animal ficou na fazenda, depende de quantos animais você tem na área. Não importa lucro por cabeça, o que importa é lucro por área. Se você tem 100 hectares de pasto, você tem que produzir mais desses 100 hectares de pasto. Então, se você tem 500 cabeças é uma coisa, se você tem 50 cabeças é outra coisa. Então, esquece lucro por cabeça. Comece a entender lucro por hectare. Comece a olhar isso, lucro por hectare. É isso que importa, tá? A partir de agora, você só vai medir em cima disso. E entender essa sacada é fundamental para entender o que eu vou falar nos próximos slides. Que é o seguinte, a sua pecuária, ela tem que te dar um salário. Ela tem que te pagar um salário. Mesmo que você seja dono, proprietário, ela tem que te pagar um salário. Tem que pôr dinheiro no seu bolso. E o salário que a sua pecuária pode te entregar depende de alguns fatores. Quais fatores são esses, João? Bom, vamos lá. Isso aqui, turma, principalmente para quem tem outro negócio, para quem tem outro emprego e está querendo começar na pecuária, ou já começou, mas está devagar ainda, principalmente você tem que entender isso aqui. O pecuarista também, né? O pecuarista também tem que entender, porque, óbvio, ele vive disso. Mas para você que está comparando hoje, eu ganho tanto, eu preciso ganhar tanto para ter uma pecuária, principalmente você tem que entender essa parte aqui. Então, vamos lá. Quanto mais a gente conseguir aumentar o salário que a fazenda pode pagar, obviamente, natural, né? Melhor para a gente. E a gente tem que entender quais são esses fatores que definem o salário que uma fazenda de pecuária pode pagar para a gente. Isso aqui que eu vou mostrar não importa se é cria, se é recria, se é engorda, se você tem 1 hectare ou 50 mil hectares. Beleza? Funciona. Quais são essas coisas? Primeiro, moçada, taxa de lotação, que é quantas cabeças você tem por hectare. Por que eu ter mais cabeças por hectare faz eu ganhar mais dinheiro? Primeiro, eu tenho mais gado, eu estou produzindo mais. Isso aí vocês já entenderam. Só que uma coisa que eu não falei lá na primeira aula, segunda aula, é sobre diluição de custos fixos. Vamos supor que você tem 100 hectares, de novo, tá? Eu estou usando como exemplo 100 hectares, mas não importa o tamanho da área. E que você roda com 100 cabeças lá. Então, ou seja, 1 cabeça por hectare, certo? Para você ter esse 100 hectares com 100 cabeças, vamos supor que você tem um funcionário te ajudando. Então, você tem um funcionário, você paga contador, você tem conta de energia, conta de água, você às vezes tem um tratorzinho, uma motinha, alguma coisa para ajudar. Você tem um curral, você tem o coxo, você tem a cerca, né? Beleza. Se você sair de 100 cabeças e vir para 200 cabeças,
nos mesmos 100 hectares. Você vai precisar de 2 funcionários? Não. Você vai precisar de 2 trator? Não. Você vai precisar de 2 curral? Dobro de cerco? Dobro de coxo? 2 contador? 2 contas de internet? Não. Ou seja, você tem mais gado para pagar praticamente a mesma conta. Isso se chama diluição de custo fixo. Então, além de você produzir mais arrobas, pelo fato de você ter mais gado na mesma área, os seus custos ainda ficam mais diluídos. É mais gente para pagar a conta. Então, é por isso que quanto mais gado a gente tem na mesma área, tem que ser na mesma área. Não adianta você sair comprando terra, porque daí seus custos vão ir crescendo junto. Quanto mais gado você tem na mesma área, mais dinheiro sobra. Segundo fator, GMD. O que é isso? Ganho médio diário, que basicamente é quanto peso cada animal seu está ganhando por dia. É a mesma ideia da taxa de lotação. Se você tem um GMD hoje de 500 gramas, ou seja, seus animais estão ganhando meio quilo por dia cada um, e você sai para 1 quilo por dia, que é o que a gente estava mostrando ali ontem, você precisou ter 2 funcionários, 2 tratores, 2 curral, 2 motos, 2 cercas? Não! Você fez o seu animal produzir mais. Então, a partir do momento que você tem mais gado para pagar a conta e cada um desses animais está ganhando mais peso, sua produção explode e o seu custo diminui. Porque o seu custo está sendo diluído. Enquanto antes você produzia, sei lá, vamos colocar aí 1.000 arrobas. Agora você tem o dobro de gado ganhando o dobro de peso. Você vai produzir 4.000 arrobas. Com praticamente aquele mesmo custo fixo. Então, seu custo de produção é diluído, ele cai muito. E é por isso que, além de produzir mais, de ter mais arroba para você vender, para você comercializar e fazer dinheiro, o seu custo de produção diminui. E por último, o último fator, desembolso por cabeça mês, que é quantos reais você está gastando por cabeça por mês. É óbvio, não adianta só produzir e gastar todo o dinheiro que você ia ter de lucro na produção. Não é essa a proposta. Você tem que ter um controle dos custos. O que muita gente faz errado e a gente briga aqui, entre aspas, né, falando? A maioria sai cortando o custo sem olhar para o resultado. Sai cortando o custo que vai impactar no seu ganho de peso, que vai impactar na qualidade do seu pasto. Aí é errado, porque você vai produzir menos. Então você acha que você está gastando menos, mas na verdade, pelo fato de você estar produzindo menos, o custo da sua roupa produzida aumenta. Mesmo você gastando menos. É difícil de entender essa lógica, mas você está produzindo menos, então natural que seu custo de produção seja menos diluído. Então é isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Eu tenho que buscar sempre ter mais gado na mesma área, obviamente buscando sempre um ganho de peso maior, com um controle inteligente dos custos que eu estou tendo. Tá? Um exemplo muito bem claro que a gente fala do controle de custo aqui, de redução de custo, enfim. Ontem eu mostrei para vocês um aluno que economizou, que botou 55 mil reais a mais no bolso só aplicando a dieta mapeada, que é a nossa técnica de suplementação. Deixou de gastar muita grana, ou seja, o desembolso dele caiu. Aumentou o GMD, ou seja, produziu mais, só com uma técnica que ele aprendeu com a gente. Então, o desembolso cabeça-mês ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser feito de maneira inteligente. E por que eu mostrei aqueles 1.200 e poucos reais de lucro por cabeça e aqueles 800 reais de lucro por cabeça? Por conta disso aqui, moçada. Lembra daquela primeira slide que eu mostrei ali do pecuarista que tinha um salário de 7 mil reais, que a fazenda podia pagar para ele um salário de 7 mil reais, e depois que ele aplicou nossa metodologia, a fazenda hoje entrega para ele 39 mil reais por mês? De 7 mil reais por mês para 39 mil reais por mês? Eu falei daqueles números justamente por conta disso. Aqui está a tabela dele, a tabela de resultado deles. Totalmente resumida, tá? Não tem aqui, tá só os números finais, eu nem vou falar tudo aqui também, mas eu vou destrinchar um pouco dos números que ele estava tendo, que é essa tabela aqui, depois eu vou mostrar os números, o que a gente mudou, onde a gente mudou e os números que ele começou a ter. Para você começar a entender isso também para a sua realidade, tá? É óbvio, provavelmente seus números não vão ser exatamente os mesmos do dele, mas isso já vai te dar uma boa noção de número que ele tinha e número que ele alcançou para você estimar aí mais ou menos o que você também pode alcançar, tá? Então vamos lá, moçada.
ele tinha uma área de 100 hectares e ele rodava aproximadamente 150 cabeças, ligado? O que ele fazia? Ele comprava bezerro desmamado e vendia boi gordo para o frigorífico, tá? Então, na média, 1,5 cabeças por hectare. O bezerro que ele comprava, bezerro de mercado lá normal, em torno de 190 quilos. É óbvio, tem uns um pouco mais pesados, outros um pouco mais leves. Na média, a compra dele ficava em torno de 190. Pagava na arroba R$390, vendia o boi mais ou menos com 510 quilos, ou seja, mais ou menos 17 arroba ali, e a arroba de venda de R$300. Ah, João, mas esses preços estão diferentes, mas na minha região é mais, na minha região é menos. Não importa, moçada. Isso aqui foi um fechamento que ele teve, eu estou botando os números aqui, e aí você atualiza esse número para a sua realidade, não tem problema. Só que qual que era a grande questão? Além de ele ter pouco animal por hectare, os animais demoravam muito para sair da fazenda. Levava, em média, 700 dias para ele transformar esse bezerro de 190 quilos num boi de 510 quilos. É óbvio, tinha animal que era mais rápido, tinha animal que era mais lento. Né? Chegava mais pesado, chegava mais leve, enfim. Mas na média era isso. 700 dias passava uma seca, uma chuva, uma seca e um pedacinho da outra chuva. E ele começava o giro de novo. Isso dava um GMD para ele, um ganho de peso muito baixo, de 450 gramas por dia na média. Só que ele também não gastava muito. Ela gastava lá R$60 por cabeça por mês, com sal, com vacina, com vermífugo, com manutenção, etc. Né? Então vamos lá para os resultados. Compra do bezerro, pagava R$2.470, ele gastava mais ou menos R$1.420 por animal, para transformar esse bezerro num boi, que é esses R$60 por cabeça mês durante todo esse tempo aí, né? Na média, isso aqui é uma média, turma, dele lá. Custo total, R$3.892. O preço de venda do boi dava R$5.100. Então sobrava para ele aqui, ó, R$1.208 por cabeça. Eu tinha colocado 1.280 antes, né, mas coloquei errado, é 1.208. Sobrava R$1.200 por cabeça, que é aquele número que eu coloquei para vocês antes. O lucro total, R$181 mil. Nossa, beleza, um lucro legal ali. Só que qual que é o problema? Levava 2 anos e pouco para conseguir chegar nesse resultado. Então, moçada, o lucro por mês, ou seja, entre aspas, o salário que a fazenda podia pagar para ele, era isso aqui, ó, R$7.750 por mês. Ah, João, você está falando que R$7.000 é pouca grana? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo mostrar que o cara está em cima de um patrimônio gigantesco, de 100 hectares, com 150 cabeças de gado em cima, trabalhando todo dia de sol a sol, para ganhar 7.500, não faz sentido isso aí. Tem muito potencial, tem muito chão para aumentar esse resultado que a fazenda teve. E aí, turma, agora eu mostro para vocês a tabela do depois. Depois que ele começou a trabalhar, depois que ele começou a implementar o nosso método. E foram algumas coisas que mudaram, poucas coisas. Lembrando, isso aqui não foi de uma vez, tá? Levou 2 anos, quase 3 anos para chegar nesse resultado, mas já é um baita de um resultado. Por quê? Porque ele estava sem dinheiro. Então ele começou devagar, ele começou pequeno. E esse começar pequeno que é a grande chance, é a grande questão do negócio. Porque mesmo com pouco dinheiro, ele começando pequeno, a expansão da fazenda, a melhoria da fazenda, foi financiando a própria evolução da fazenda, até ele chegar nesse resultado. Vamos lá, vamos olhar os números aqui. Nos mesmos 100 hectares, agora ele roda em torno de 550 cabeças. E eu nem estou falando de 10 cabeças por hectare, de 15 cabeças por hectare, igual o Alan ali, acabei de mostrar. 5 cabeças e meia por hectare. Já foi uma baita evolução, saiu de 1,5 para ir para 5,5. É o mesmo bezerro que ele compra do mesmo peso, é o mesmo boi que ele vende do mesmo peso e do mesmo preço. Mas qual que foi a diferença? Nós trabalhamos para aumentar o ganho de peso e com isso a quantidade de dias que o boi ficava na fazenda caiu praticamente pela metade. Enquanto antes levava quase 2 anos, agora em menos de 1 ano, está aqui, ó, em 350 dias ele dá um giro. Então ele põe um bezerro hoje em julho, por exemplo, em junho do outono está saindo esse boi. E aí ele começa o giro de novo. O desembolso cabeça-mês saiu de 60, veio para 150. Nossa, João, mas aumentou muito, não sei o quê.
de fato aumentou, mas isso não quer dizer que ele está gastando muito mais. Por quê? Porque o tempo é muito menor. Então, enquanto antes ele gastava R$60 por cabeça em 2 anos e pouco, agora ele gasta 100 e pouco em 1 ano. Então, olha os números. Compra do bezerro, mesmo valor, 2.750. Custo de produção, né, de transformar o bezerro num boi, 1.780. Custo total, venda do boi. Lucro por cabeça, R$850, que foi aquele valor que eu te falei. Caiu um pouco o lucro por cabeça? Caiu um pouco o lucro por cabeça. Mas olha o lucro total. Veio para 467 mil por ano. E como ele está fazendo em menos de 1 ano, quando você vai estimar por ano, aumenta ainda. Vai para 479 mil reais por ano, que dá 39 mil reais de lucro por mês. Enquanto antes dava 7 mil reais de lucro por mês, isso já tirando todos os custos que ele tinha, agora também, tirando todos os custos, 39 mil reais por mês. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisa produzir mais arrobas na mesma área. Antes ele tinha 150 boi, agora ele roda 550. Antes o GMD era de 400 e pouco, agora é de 900. E tem chão para aumentar. Tem chão para aumentar, mas ele não quer. Para ele tá bom e tá tudo certo. Agora, se quisesse, ainda dava para aumentar. Agora, é como eu falei, não foi de uma vez. De 150 ele veio para 200 e pouco. De 200 e pouco ele foi para 300 e pouco, 400. Depois que ele foi para os 550. É uma evolução progressiva de acordo com o que a fazenda pode, de acordo com o que o financeiro pode. Esse é o plano que eu vou mostrar para você hoje. Tá? Então, moçada, isso é um resultado claro, uma transformação clara, que talvez você também vai poder ter, talvez você vai ter números semelhantes ou até melhor do que o deles. Sair de 7 mil por mês de lucro para 39 mil por mês de lucro. Aqui sim, naquela tabela da direita, nós estamos falando de uma pecuária realmente lucrativa, uma pecuária que dá orgulho de fazer, uma pecuária que o seu filho vai se interessar, uma pecuária que as novas gerações, seus filhos, seu neto vão querer tocar, porque é uma pecuária que realmente tem futuro, tá? E eu tenho um vídeo, moçada, eu vou mostrar no próximo slide, da Jussânia. A Jussânia, esses números não são delas, tá? Não são dela, mas ela estava praticamente na mesma situação. Demorava muito tempo para conseguir uma venda, para conseguir terminar um boi e girar. Estava praticamente desistindo da fazenda. E aí ela começou a aplicar a nossa metodologia. Dá uma olhada. Eu assumi a propriedade e estou iniciando esse procedimento. No procedimento extensivo, às vezes cada 2, 3 anos para matar, engorda, recria, engorda. E o ano passado tive o privilégio de ver uma Life Sul. Comprei em junho, ainda não tem nem um ano que eu conheci o seu curso. Já a minha fazenda praticamente estava dividida em 2, assim, partes. Então isso aí já, você põe uma lotação muito baixa e longo para tirar o resultado da propriedade. Então foi muito difícil essa parte aí. O meu antes aqui era uma situação assim, então não sei se eu ficaria na atividade muito tempo, se eu não mudasse. Não ia me dar um resultado para mim ficar aqui e me manter a fazenda e tirar as despesas. Então assim, é muito diferente você começar a aplicar e você ver esse aceleramento. É um divisor mesmo. Eu acho que eu não estava colhendo 30% do meu pasto. E é uma realidade que me bateu muito, para mim foi impactante. Porque você pesar um gado e depois você vê que em poucos dias você conseguir aquele peso, que você às vezes demorava meses para atingir aquilo, ou passava uma seca, a chuva, vinha outra seca, você com aquele gado ali parado, é fora da realidade, assim, é uma coisa que a partir do momento que você começa a colher esses resultados, você tem uma visão muito melhor a respeito da possibilidade da sua fazenda crescer e ficar da forma que você sonha. Sim. E, qual foi o GMD? 1,2 kg? 64, Nossa. 13 dias, assim, foi pesando, foi fantástico. Só o ponto, é só... Moçada, vocês viram aí, ó. Ela falou, ela teria saído da atividade, se não fosse por isso. Cadê a mulherada aí no chat? Cadê a mulherada da pecuária? O que nós temos de aluna mulher é impressionante. Mulherada tá dando lavada nos homens aí, tá? Tá pegando essas pecuárias aí, velho, estragadas e tá botando para arregaçar. É show de bola o resultado que a turma vem conseguindo. Então vamos lá, moçada. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados, estão se perguntando, João, minha terra é pequena. Ô, João, eu tenho pouco dinheiro, pouca grana agora. Eu consigo ter resultado melhor? Eu consigo essa evolução? Moçada, eu sei que isso é uma preocupação e essa é uma preocupação válida. E eu estou aqui justamente para explicar os caminhos para vocês. É bonito demais, né? A gente vê, saiu de 150 cabeças para 550 cabeças, um lucro de 7 mil para um lucro de 39 mil por mês. Só que, João, eu não tenho capacidade de fazer isso aí. Eu não consigo sair de 100 cabeças para 500 cabeças igual aquilo lá que você mostrou.
Moçada, ninguém tem essa capacidade de fazer de uma vez. Ninguém. Isso aí você esquece. E nem é assim que funciona o negócio. Você não vai sair de 100, 150 para 500, 600 cabeças no estalar de dedo, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, aí tudo bem. Mas a grande maioria não vai fazer isso. A grande maioria vai fazer isso de forma progressiva, de forma evoluindo conforme a fazenda pode, conforme o financeiro permite. Outra coisa que muita gente fica preocupada, João, eu aprendi demais nesses 2, 3 dias, mas como é que eu vou aplicar isso aí na fazenda? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Como é que faz para eu não errar? Como é que faz para eu acertar e conseguir fazer do jeito que eu consigo fazer e conseguir um resultado melhor? Aí eu tenho para mostrar para vocês, turma, o que eu chamo de pecuária progressiva. Eu criei a metodologia da pecuária progressiva justamente pensando em quem não tem grana ou quem tem pouca grana, ou até se você tem dinheiro, mas você quer ir devagar. Se você quer testar, validar, entender, colher resultados para depois ir aumentando. Então, não importa se você está com pouco dinheiro, não importa se sua terra é pequena, não importa se você não sabe como fazer. A pecuária progressiva nasceu justamente para isso. Para você ter um caminho seguro de como fazer isso, como implementar isso do jeito correto na sua fazenda. E eu vou te mostrar como ela funciona agora. Nós dividimos a pecuária progressiva em 3 fases. Fase 1, uma fase sem investimento. Para você que está brefado, não consegue fazer nada. Tem coisa que você pode fazer que você não vai precisar gastar R$1. Já vou mostrar. Fase 2, área do primeiro disparo. É onde você vai concentrar esforços numa área menor para colher resultado. Para depois ir para a fase 3, que é a fase de expansão. Vou explicar cada uma dessas fases agora. Fase 1, sem investimento. Primeira coisa, moçada, que vocês vão fazer quando vocês entrar para dentro do portal Auxiliador de Arroba, para quem está sem grana, para investir. Dieta mapeada. Ponto final. Dieta mapeada, vocês vão economizar brincando aí 30% do que você economiza de suplemento hoje. Eu vi ontem muita gente falando, né? Gasta R$5.000 por mês, 10 mil, 20 mil, 30, 50 mil reais por mês de suplemento. Brincando, 30% do seu custo com suplemento você pode economizar com a dieta mapeada. Só de você saber o que o seu animal precisa comer, só de você saber o que o seu capim está fornecendo e ajustar isso conforme a realidade, conforme a necessidade, já vem essa economia e, como eu falei, você não vai precisar gastar R$1 para aplicar uma dieta mapeada. Você precisa fazer o quê? Se dedicar. Tomar a decisão de fazer o negócio acontecer, porque o resultado não vem sozinho. Aí quer milagre também. Pô, não vai gastar nada e quer que o resultado venha sozinho. Não, você tem que se dedicar e fazer o negócio acontecer. Então esse é o primeiro ponto, dieta mapeada. Segundo, manejo ponta 7x. Ontem eu te mostrei um pedacinho do manejo ponta 7x. Mas tem um acervo gigante de técnicas de manejo dentro do manejo ponta 7x para você aproveitar o melhor do seu pasto. Para você conseguir ter mais animais na mesma área sem investir. Aproveitando o capim que você já tem. Dando mais qualidade para o seu gado em cima do que você já tem hoje. E não importa se você tem um medículo, um andropógon, um braquiarão, braquiarinho, não importa. Mombasa, zuri, típton, qualquer capim funciona se você aplicar o método correto. Tá? Então, tem um terceiro ponto aqui, que é o sistema de trabalho da fazenda. Falei um pouco disso ontem, né? Do sistema de trabalho da fazenda, sobre, para quem faz cria, quando fazer o reprodutivo, quando desmamar, quando vender, quando descartar a vaca. Para quem faz recria, quando comprar, quando recriar, quando engordar, quando vender. O sistema de trabalho da fazenda, você ajustar quando cada operação acontece, também não te custa nada. E lá dentro do programa você vai ter os protocolos de quando começar, quando terminar, enfim. Isso aqui é tudo coisas que você pode fazer, pode começar hoje e não vai necessitar de investimento nenhum. Então, turma, fase 1, sem investimentos, tem um punhado de coisas, mas eu coloquei essas 3 coisas aqui para simplificar. Só fazendo isso aí, você já vai economizar com suplemento, você já vai aumentar a prenhez de vaca, vai aumentar ganho de peso dos animais, aumentar o GMD, vai sobrar mais dinheiro no bolso. E aí, a partir do momento que sobrar uma graninha mais no bolso porque você aplicou isso, aí você vem para a fase 2, a área do primeiro disparo.
Imagina aqui, ó, tô com essa imagem da fazenda. Vou te explicar como é que funciona essa ideia do primeiro disparo. Imagina que eu tô com essa fazenda aqui, um exemplo, sei lá, 150 hectares de pasto. Hoje ela está dividida aqui em 8 pastos, ó, tá? Como é que é a palavra? São dados imaginados aqui, tá, pessoal, disso aqui. Só para vocês entenderem a dinâmica. Então, dados fictícios. Pasto 1, pasto 2, pasto 3, essa aqui está a fazenda hoje, tá? Exemplo para 150 hectares de pasto. Não importa o tamanho, você pode ter 1 hectare ou você pode ter 50 mil. Essa pecuária progressiva aqui funciona da mesma forma. Quando a gente vai olhar o lucro médio do pecuarista brasileiro, dá em torno de R$600 por hectare. Então, 150 hectares de pasto, esse pecuarista aqui, essa fazenda, entregaria mais ou menos R$90 mil de lucro por ano. Tá? Essa é a média do pecuarista brasileiro. Então, vamos olhar uma tabela aqui para simplificar. Você vai ver a evolução ao longo dos anos. Se você tem de área normal 150 hectares, lucro por hectare de 600, você vai ter um lucro anual de 90 mil. Área com o nosso sistema, zero. Um lucro por hectare de 5 mil, zero, porque você não tem nada de área ainda. Então, lucro total, 90 mil. O que você vai fazer? Você vai escolher um pasto da fazenda, ou uma área, ou um pedaço, não importa. Você pode pegar uma área ali de aproximadamente 10%. Tá? Se você tem 50 hectares, pega 5 para você fazer a área do primeiro disparo. O que é essa área do primeiro disparo? Nós vamos pegar essa área e vamos trabalhar nela como precisa ser trabalhado. Aplicar toda a metodologia do começo ao fim. Por isso que tem que ser uma área pequena. É uma área onde você vai conseguir trabalhar sem ter problema nenhum. Essa área aqui, se você aplicar tudo certinho, fizer os manejos, tudo que a gente fala lá dentro do programa Acelerador de Arrobas, óbvio que depende da região, depende dos seus números, mas vamos colocar aqui R$5 mil de lucro por hectare que essa área vai te entregar. Tem gente com muito mais, te mostrei o Ed ontem com 8 mil e poucos. Tá? Mas vamos lá. Só de você pegar esse pedacinho, o seu lucro da fazenda já saiu de 90 mil e veio para 156 mil. Só de você aplicar nesse pequeno pedaço. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. No ano 1, o que você fez? A sua área continua sendo de 150 hectares, mas agora de área normal, que é só a fazenda, 135 hectares. Continua rodando os outros 135 hectares da fazenda do mesmo jeito, te dando R$600 de lucro por hectare. Vai dar 81 mil, diminuiu um pouco, porque diminuiu a área, mas nesses 15 hectares que você rodou, com R$5 mil de lucro por hectare, essa pequena área te deu R$75 mil de lucro por hectare. Imagina que é 2 fazendas separadas. Uma que você está trabalhando e outra que você vai continuar igual. Tá? O lucro já veio para R$156 mil no ano, só em uma área, só em 10% da fazenda. E aí, moçada, agora que entra a estratégia da gente sair expandindo isso na fazenda, que é a fase 3. Você vai pegar o lucro que essa primeira área te deu, e esse lucro dessa primeira área vai financiar, entre aspas, a sua segunda área. E aí, agora você tem 2 áreas dando mais lucro na fazenda. Já veio para um lucro de 222 mil. Essas outras 2 vão gerar mais 2. Essas outras 4 vão gerar mais 4. E aí, meu amigo, aí vira bola de neve. Aí você vai até onde você tiver necessidade, até onde você quiser evoluir sua fazenda, até o dinheiro que você quiser alcançar. Aqui é um exemplo, obviamente, fictício, mas isso é o que a gente faz. Isso é o que a gente fez na nossa área experimental, isso é o que a gente faz nos clientes da consultoria, isso é o que a gente ensina para os alunos do programa Acelerador de Arrobas. Essa é a metodologia da pecuária progressiva. Você pode começar com 1 hectare. Esse 1 hectare, depois de alguns anos, ele vai se multiplicando até o ponto de estar dominando a sua fazenda inteira ou até onde você quer que ele domine. Pode começar com 1 hectare, não tem problema. Então, essa é a pecuária progressiva que eu estava falando para vocês. Então, não importa, você pode estar com R$0 para investir. Você vai passar pela fase 1, vai passar pela fase 2 e vai chegar na fase 3. E vai alcançar até o número que você desejar. Precisa, João, intensificar a fazenda inteira desse jeito? Não. Se para você com 2 pastos pronto tá bom, beleza, o resto você continua rodando igual.
vai de você, vai da onde você quer chegar, do trabalho que você quer ter. Esse plano é flexível. Esse plano é personalizado, cada um vai montar o seu na sua realidade, tá? E como que aumentou esse lucro? Aplicando todas as coisas que você viu nessas 2 aulas, aplicando todas as coisas que você vai ver dentro do portal, para simplesmente você ter mais gado na mesma área, ganhando mais peso com menos custo. Enquanto aqui, na área toda, antes você estava ali com, vamos colocar uma cabeça por hectare de média, 135 hectares, nesses 15 hectares que você separou, você vai estar com 135 cabeças, na verdade, nesses 15 você vai estar com 150 cabeças, entendeu? Essa que é a jogada. Depois, nos próximos 15, mais 150, então é 300, depois mais 150, e aí, meu amigo, é bola de neve. Então é aplicar a nossa metodologia. Então, uma olhada no resultado aqui da evolução, ó, de simulado aqui de 4 anos. Áreas intensivas, áreas normais da fazenda, né? Vou para o último ano lá, e área com sistema. Se a gente tiver, por exemplo, 30 hectares lá, o resto, 30 hectares mantendo o que a fazenda sempre fez, e 120 hectares, que no caso aqui vai dar 80% da fazenda, aplicando a metodologia, nós já estamos falando de 618 mil reais por ano de lucro. Em 150 reais, isso dá 4 mil reais por hectare. Não é um resultado alto, na média, 4 mil reais por hectare. Tem gente com 5, 6, 8, 10, mas 4 mil já não é um baita de um lucro. Se você não tivesse aí com esses 600 mil reais de lucro, em 100 e pouco hectare já não estava bom pra caramba? Você está doido, é um excelente negócio. Agora, como eu falei, não adianta só eu aqui estar falando, não adianta só eu estar me dedicando e você não fazer a sua parte. Esse resultado não vai chegar sozinho. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que tomar a decisão e fazer esse negócio acontecer. Tá? Dá uma olhada no próximo vídeo de um pecuarista comum, assim como vocês, que tomou a decisão de fazer isso acontecer e alcançou o resultado. Dilino, como é que era a fazenda antes e mais ou menos quantos animais vocês rodavam aqui nessa área? A fazenda ela precisava de reforma e nós tínhamos mais ou menos umas 100 cabeças, 120 cabeças de vacas. E agora, depois de que você conseguiu intensificar da maneira correta, quantos animais que tá rodando aqui? Tem uns 900 cabeças no rotacionado, a gente deu uma boa recuperada nas pastagens e aí ficou bom, do jeito que a gente sonhava. Depois que o senhor começou a intensificar, começou a sobrar mais dinheiro ou por ter que intensificar acabou gastando tudo e não sobra nada? Não gastamos tudo esse dinheiro não, a gente andou investindo de formas diferentes e aí colhendo resultado. Eu acredito que no começo da intensificação foi um pouco complicado, mas agora que já tá rodando, já tá implementado, ficou mais fácil ou mais difícil conduzir a fazenda? Bem mais gostoso, agora o trabalho é mais feliz. O senhor tem a dizer para quem é pecuarista e ainda não intensifica a pecuária? Eu acho que a gente tem que avançar nessa tecnologia nova, tem que perceber que as pastagens precisam de um trato diferente e precisam de um acompanhamento para ter resultado bom. Vale a pena intensificar, seu Dilino? Sem dúvida, intensificar é a solução para o futuro. Moçada, vocês viram aí, uma área que antes rodava com 120 vacas, rodando com 900 novilhas. Olha o impacto que isso trouxe. É óbvio, não foi de um ano para o outro. Primeira área que ele fez tinha 14 hectares. Depois mais 14, depois mais 15, até chegar nos 64 hectares. Ele fez conforme aquilo que ele podia. Se ele tivesse, no primeiro ano, ele poderia começar com 5 hectares, ele ia fazer 5 hectares. Mas, indiscutivelmente, cedo ou tarde, ele ia chegar nesse resultado. Porque ele estava seguindo o processo, ele estava seguindo a metodologia. Então, turma, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tudo isso que eu falei nesses 3 dias, não é nem 5% do sistema completo. Não é nem 5% do que está dentro do programa acelerador de arrobas. Eu sei que parece muita coisa, eu sei que às vezes você não conseguiu assimilar tudo, porque realmente é bastante novidade, é bastante conteúdo, mas o que está dentro do programa acelerador de arrobas é algo 20, 30 vezes mais profundo do que isso. Porque aqui não tem como eu aprofundar, não tem como eu mostrar todos os conceitos. Cada conceito que eu mostrei aqui para vocês na aula tem um protocolo inteiro detalhado lá dentro do programa. Cada cálculo que eu fiz tem uma planilha automática lá dentro do programa. Cada técnica que eu expliquei para vocês aqui tem um passo a passo de implementação lá dentro do programa. Só que você precisa tomar a decisão de fazer isso acontecer. E você não precisa aplicar tudo isso na fazenda de uma vez, e muito menos você não precisa fazer isso sozinho. Essa é a parte que eu quero te mostrar agora. E aí eu faço uma pergunta. Você tem um plano para iniciar agora? Você tem um plano para dar a virada na sua fazenda? Uma virada de resultado na sua pecuária? Escreve no chat, sim ou não. Porque se você não tiver um plano para você, um plano para sua fazenda, um plano para sua família, sinto muito.
mas a sua pecuária vai continuar tendo baixo resultado. Você vai continuar sofrendo com falta de pasto, você vai continuar sofrendo com um suplemento que não engorda e você gasta demais. Você precisa de um plano. Todos esses pecuaristas que eu mostrei para vocês ao longo desses 3 dias seguiram o nosso plano, seguiram a nossa metodologia. O Ed, o Alain, o Adilino, o Jalcio, o Jairo, o Roberto, o Elton Renato, enfim. Agora, se você quer melhorar o seu resultado como eles fizeram, você precisa desse plano. Você precisa seguir esse mesmo caminho. E é o mesmo caminho que outros 3.000 alunos estão seguindo dentro do programa Acelerador de Arrobas. João, que plano é esse que você está falando? O plano que eu quero trazer para vocês, turma, é esse aqui, ó. Para que você faça parte, junto comigo, da próxima turma do programa Acelerador de Arrobas. Para você se transformar meu aluno aqui dentro. Se você gostou da metodologia de ensino, do jeito de passar, do jeito de comunicar, você não imagina o que tem lá dentro desse programa. 300 pessoas. Estou falando desde o primeiro dia. Grupo dos 300. 300 pessoas vão poder fazer parte. Nesse momento, tem 2.579. Dessas 2.579, 300 vão poder fazer parte do programa. Só que antes de qualquer coisa, antes de te falar quanto custa, antes de te soltar o link, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um combinado com vocês. Eu vou primeiro mostrar tudo que tem dentro do programa, para quem é, para quem não é, como que funciona, o que está incluso. Depois eu solto e quem quiser entra. Tá? Então deixa eu explicar tudo primeiro, depois eu passo link aí, preço, essas coisas para vocês entrarem. Vamos lá. Para quem que é... Tá errado aí, Cleiton. Vamos lá. Para quem que é o programa? Primeira coisa, para quem quer iniciar do jeito que ganha dinheiro na pecuária. Para você, por exemplo, que está começando agora, ou que está querendo começar, ou que tem um negócio, né, e está trabalhando ali para evoluir a fazenda. Se você quer evitar todos os erros que você poderia percorrer, que você poderia cometer no meio desse caminho, nessa jornada, entra dentro do programa Acelerador de Arrobas. Porque daí você já vai começar do jeito certo. Erro custa caro. Erro na pecuária custa muito caro. É milhares de reais. É 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 para todo lado, se você errar. Então, quer começar do jeito certo? O programa faz sentido para você. Segundo, para quem tem gado, mas ainda tem outra profissão, ou quem tem outro negócio. Por que eu falo isso? Porque o programa Acelerador de Arrobas não é um curso de pecuária. Curso de pecuária tem um monte aí em toda esquina. O programa Acelerador de Arrobas é um programa completo de implementação. Tá? Por quê? Se você, por exemplo, que está nessa segunda condição, de tem um trabalho, tem um outro negócio, você precisa fazer a sua pecuária se pagar. Você precisa uma hora parar de pôr dinheiro na sua pecuária de fora e fazer ela te devolver todo esse dinheiro. Lá dentro vai ter o caminho para você fazer isso. E por último, mas não menos importante, para quem já é pecuarista e quer aumentar o faturamento. Se você já tem gado, se você já trabalha, se você já é experiente, você sabe que o que eu falei aqui nesses 3 dias dá certo. Talvez o que você ainda está com uma pulga atrás da orelha é de como fazer da maneira correta, como evitar erro, como começar certo, como aplicar isso sem tomar prejuízo e conseguir ter mais lucro. Então, para quem também já é pecuarista e quer aumentar o faturamento, quer produzir mais, quer ter mais gado na mesma área. Tá? Daqui a pouquinho, moçada, nós vamos abrir as matrículas para a 15ª turma. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Vocês vão fazer parte da 15ª turma do programa Acelerador de Arrobas. Daqui a pouquinho nós vamos soltar o link aí no chat, tá? E também nos grupos de WhatsApp. Fica atento que se você está decidido a fazer, vai ter bonificação, vai ter uns bônus aqui, uns prêmios para os primeiros que entrarem. Então, se você já quer, fica ligado aí. Só para recapitular, qual que é o resultado de quem está no programa? Eu já falei isso ao longo desses 3 dias, mas vou dar uma reforçada. Lotação de 10 cabeças por hectare. Ah, quer dizer que se você chegar nas 10? Não, você pode chegar a 5, 6, 8, 15, mas 10 é um número legal. Animais ganhando 1 quilo por dia, mesmo na seca com a técnica da TIP, como eu te mostrei ontem. Para quem faz cria, desmamar 1.000 quilos de bezerro por hectare ano, 100% a pasto, sem irrigação, sem confinamento. Já tivemos aluno tendo lucro
de R$ 8.500 por hectare ano, que é um lucro que você também pode alcançar. Então, esses são resultados de quem está lá dentro. Agora, eu quero mostrar para vocês o que compõe o programa. O que faz parte do programa Acelerador de Arrobas. Tá? São 6 pilares, são 6 coisas que você vai ter acesso e eu vou mostrar cada uma delas de forma separada agora. Primeira coisa, moçada, o que tem dentro do programa Acelerador de Arrobas, a primeira coisa é o portal Acelerador de Arrobas. Dentro do portal está todo o nosso conhecimento, está toda a nossa metodologia, todos os protocolos, todas as planilhas, todo o passo a passo está lá dentro do portal. Não é só um curso de pecuária, é um programa que vai te entregar esses 6 pontos. A parte de cursos e treinamentos é só um deles. Lá dentro do portal, você vai ter treinamento de cria, de recria, de engorda, de manejo de pasto, de suplementação. Dá uma olhada aí no vídeo, ó. Treinamento aqui. Ó, comece por aqui, que você vai começar hoje, o cria, o recria, o engorda, todo passo a passo, planilhas, e-books, que mais? Vamos passando. Treinamento de reforma de pasto, treinamento de manejo de pastagem, de adubação, de suplementação, tem treinamento de gestão, treinamento de cerca elétrica, treinamento de controle financeiro, tudo. Todo o conhecimento que você precisa para tocar uma pecuária de alto lucro está dentro do portal Acelerador de Arrobas. Tá? Por exemplo, aqui, ó, dentro do curso de cria, o que você vai ter acesso? O que você vai aprender de forma resumida? Manejo reprodutivo, que é quando colocar o touro, quando tirar o touro, quantos touros, vai fazer IATF, como que funciona, quantas IATF, qual mês, quando que começa, quando que termina. Estratégia de suplementação para cria, quando que eu tenho que suplementar, quando que eu tenho que ir com proteinado, proteico energético, sal, essas coisas. Divisão de pasto para vacada, você vai aprender, não é só teoria, você vai aprender a fazer lá dentro. Você vai aprender a escolher o seu suplemento, você vai aprender a dividir o seu pasto. Qual o tamanho do módulo, qual o tamanho dos piquetes, qual o tamanho da praça, do corredor, do coxo, tudo. Adubação de pasto, você não vai ver aula teórica sobre adubação, você vai aprender a chegar no seu resultado da sua adubação. Quantos de calcário você tem que jogar, qual é o calcário, qual o adubo, quanto tipo de adubo, quando. É prático, tá? Estratégia avançada para passar seca, como crescer e entender viabilidade, você vai entender, por exemplo, quantas vacas você pode chegar, quanto tempo você vai levar para alcançar aquele potencial de vacas. Dentro do curso de recria, o que você vai aprender? Estratégias de intensificação rápida, como eu mostrei ontem para vocês. Consolidado na época de chuva, alto giro, giro rápido, alto ganho de peso, alta produção. Você vai aprender a planejar também suas divisões, seus rotacionados, tamanho de piquete, quantidade de piquete, praça, tá? Água encanada, projeto de água encanada, você vai aprender a montar o seu projeto. Onde que tem que ficar o reservatório, onde que vai ficar o bebedouro, o tamanho do cano, a bitola do cano. Também, correção e adubação e suplementação. Não é que você vai ter aula teórica de adubação e de suplementação. Você vai sair das aulas com o seu plano montado. Qual adubo você tem que usar, quando você tem que usar, quanto você tem que usar. Sobre a suplementação, pô, João, eu quero que meus animais ganhem 800 gramas por dia. Você vai sair com a suplementação pronta para 800. Eu quero que ganhe 1 quilo por dia. Você vai aprender a montar uma suplementação para 1 quilo por dia. Não é teoria, você vai aprender a fazer a prática. E por último, mas não menos importante, a análise de viabilidade. Esse último ponto aqui, ó. Nada que a gente sugere dentro do portal, nada você vai fazer sem fazer o estudo da viabilidade antes. Sem antes você saber o quanto você vai gastar, quanto tempo você vai ter retorno, e o quanto vai te retornar e o quanto vai te sobrar. Tudo que tem dentro do portal, desde uma reforma de pasto até uma intensificação, uma suplementação, tudo, você sabe quanto você vai gastar e o quanto aquilo vai te retornar. Você vai montar o seu plano para você. Tá? Também tem o treinamento de engorda, que é o treinamento da TIP, que eu falei para vocês ontem. Formulação de suplemento, ajuste de infraestrutura, coxo, bebedouro, piquete, acompanhamento de ajuste de trato, também análise de viabilidade. Você que às vezes não sabe, pô, será que vale a pena eu terminar esse garrote? Será que vale a pena eu terminar essa novilha? Ou vender do jeito que está? Você vai aprender a fazer essa conta antes de fechar qualquer boi, antes de fechar qualquer animal na sua terminação. Tá? Esses 3 treinamentos, moçada, ao final deles,
você vai receber um certificado reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura. O MEC avaliou o nosso treinamento e validou. Falou, realmente, isso aí funciona. Está aqui o carimbo do MEC e quem concluiu o treinamento de vocês vai receber um certificado validado pelo MEC. Ou seja, os caras do MEC validaram o método e falaram, não, esse método realmente funciona. Tá? Então, turma, isso é só um dos 6 pilares, que é o portal acelerador de arrobas. Ainda tem mais 5, e eu vou falar para você do segundo pilar agora, que é acompanhamento de um engenheiro agrônomo. Você não vai ficar sozinho. Se você, por acaso, achou que você só ia ter acesso a umas aulas para você assistir os treinamentos, não. Durante 12 meses, que é o tempo de acesso, você vai ter 3 reuniões por mês, todo santo mês. Inclusive, amanhã nós já temos a primeira reunião. Amanhã, eu e você, nós já vamos se reunir com a turma aqui, todo mundo ao vivo. Tá? Se você entrar hoje, amanhã você já vai poder participar. Então, você não vai ficar sozinho, você não vai ficar para trás, você não vai ficar com dúvida. A cada 10 dias tem uma reunião online para você participar, tirar suas dúvidas, mostrar o seu projeto, mostrar o seu planejamento, preencher uma planilha junto, fazer um mapa junto, que seja. Você vai estar com o suporte disponível para você tocar o seu projeto, para você tomar as melhores decisões possíveis. Tá? Terceiro pilar do programa, serviço de formulação e suplementação personalizada. Você que não quer mexer em planilha, tem dificuldade com Excel, tem dificuldade com computador, não quer mexer nas planilhas, nossa, não tem problema. Você vai entrar lá, vai solicitar para a gente, como a gente mostra lá nas aulas, manda suas informações do seu pasto, do seu gado, dos ingredientes que você tem na sua região, nós vamos formular e vamos te entregar a formulação de suplemento pronta. Está aqui um exemplo, ó. Quantidade, milho, tantos por cento, farelo de soja, tantos por cento, ureia, núcleo, quanto que cada animal vai consumir, quanto que vai ganhar, quanto que vai gastar, enfim. Então, você pode solicitar. Da mesma forma, turma, serviço de formulação de adubação personalizado. Não quer mexer nas planilhas de adubação, não tem problema. Você vai lá, vai solicitar para a gente e a gente vai fazer e vai te entregar pronto. Não tem custo nenhum para quem faz parte do programa acelerador de arrobas. Tá? Então aqui, ó, recomendação de adubação. Ó, joga tanto de calcário, joga tanto de ureia, tanto disso, parcela em tantas vezes, tantas quantidades, joga em tal mês, tudo certinho. Tá? Quinto pilar, serviço de projeto de rotacionado. Não sabe mexer no computador, ou está sem tempo, ou não está conseguindo? Mesma coisa. Você vai mandar lá o mapa da sua fazenda, ó, tá aqui as informações, tanto de gado que eu vou rodar, isso aqui assim, assim, assado. Nós vamos planejar o seu projeto de rotacionado. E vamos te mandar o mapa pronto para você aplicar na prática. Quantos piquetes, tamanho de cada piquete, posicionamento, tamanho da praça, local da praça, tudo. Tá aqui um exemplo, ó. Você vai receber os projetos de rotacionado prontos, só para você pegar e aplicar. E por último, mas não menos importante, o sexto pilar, uma comunidade com mais de 3.000 pecuaristas, ou seja, você vai ter acesso a pessoas, a pecuaristas que estão fazendo a mesma coisa que você, que estão buscando o mesmo resultado que você. Está lá no grupo do WhatsApp, o Ed, a Jussane, o Jalso, o Wellington Renato, o Roberto, essa turma está toda lá, trocando ideias sobre pecuária. Não é um lugar para ficar falando de futebol, religião, política, nada disso. É um lugar para falar de pecuária, de fazer negócio, de trocar informação, de, onde é que você está comprando tal coisa? Tem coisa mais barata em tal lugar. Gente, fiz um negócio vendi uns garrotes aqui, esse preço. Gente, usei essa suplementação, deu bom resultado. Tá? Então, comunidade no WhatsApp dos alunos. Só que não é só isso, turma. Eu falei para vocês que eu ia trazer uma condição especial para os 300 dessa turma e eu trouxe. Nesse exato momento tem 2.407 pessoas. 300 vão fazer parte. E os 300 vão ter acesso a esses bônus que eu vou trazer agora. Quais são esses bônus, João? 12, não estou falando de 1, nem de 2, nem de 3, eu estou falando de 12 treinamentos, 12 cursos de
de especialização. Curso de especialização em manejo de pastagem, curso de especialização em genética, em reforma de pasto. Você, por exemplo, que está começando agora, não sabe qual capim escolher, não sabe como formar pasto, está aqui, ó, curso de reforma de pasto, tá? Curso de adubação de pastagem, nutrição, suplementação, gestão financeira, e aí, meu amigo, daí vai. Não é só isso, você ainda vai receber todas as planilhas, planilha de formulação de suplemento, vocês têm um diagrama para escolher o melhor pasto para sua fazenda, planilha para correção e adubação, planilha para regulagem de implemento, planilha para planejamento financeiro de reforma de pasto, planilha para saber quantos dias você pode intensificar a planilha de clima, planilha para saber quantos animais você põe em cada pasto, quantos cabeças suporta nesse pasto, tem uma planilha para isso, planilha para gerenciar os pastos da fazenda, planilha de adubo, planilha de suplementação, moçada, planilha para dar com pau aí. Para quem gosta, isso aqui é um prato cheio. Para quem não gosta, não tem problema. A gente faz tudo pronto e te entrega, não se preocupa com isso. E ainda tem o desafio dos 90 dias. Lembra que eu falei ontem que eu ia trazer um desafio para os 300? Um desafio para que esses 300 tenham resultado já nessa seca, nesses próximos 90 dias? Você vai entender o que é o desafio, mas quando você entrar no programa. Mas o que eu posso te garantir? Dentro do desafio, você vai ter um plano prático, um passo a passo do que fazer já agora, para você conseguir resultado agora, já nessa seca, para já entrar na próxima safra, na próxima chuva, com o negócio decolando, tá? Então vamos lá. Bônus dos comprometidos aqui, ó. Os 300 vão ter acesso ao programa acelerador de arrobas. Beleza, normal. Os 150 primeiros que entrarem vão ter acesso ao programa, mais o desafio da seca, que eu acabei de falar ali agora para vocês. Fica preparado. Já já eu vou soltar o link, vou falar o preço, vou falar tudo aqui para vocês. Os 25 primeiros vão ter acesso ao programa, mais um desafio, acesso ao desafio, e mais acesso vitalício a todos os treinamentos. Para o resto da sua vida, você vai ter acesso àqueles treinamentos que eu falei ali. Nunca mais você vai precisar comprar um curso de pecuária na vida. E para os 5 primeiros, você vai ter acesso ao programa, acesso ao desafio de 90 dias, vitalício e mais uma reunião individual comigo, cara a cara, só eu e você, para falar do seu problema, da sua fazenda, do seu projeto. Então, esse aqui são os presentes, os bônus, né, os presentes para os mais comprometidos. Os 300 vão ter acesso ao programa. Aí, conforme você for mais rápido hoje, você pode ter acesso a esses outros brindes aqui, tá? 2.390 pessoas ao vivo agora. Então, se você já sabe que você quer entrar, fica com o dedo no gatilho, já já sai o link aqui no chat. João, qual que é o investimento para fazer parte do programa? Vamos lá, moçada. Eu falei que eu ia trazer condição especial para os 300 e eu não estava brincando. Além de toda aquela premiação, além de toda aquela bonificação ali dos mais comprometidos, enfim, eu preparei um preço diferente para vocês aqui hoje, tá? Esse preço é para hoje. A partir das 23h59, meia-noite, já vai mudar. Isso se já não tiver fechado os 300. Só que antes, dá uma olhada no quanto que isso aqui poderia custar. Hoje, turma, uma formulação de suplementação não custa menos de um salário mínimo. Mas eu coloquei aqui R$1.000, tá? Uma formulação de adubação, calcário, adubo, também não custa menos que um salário mínimo. Mas eu coloquei mais R$1.000. Projeto de rotacionado depende do tamanho, mas coloquei aqui R$2.000. Consultoria de engenheiro agrônomo, mais R$2.000. Método do manejo .7x, método da dieta mapeada, acesso ao acelerador de arrobas, acesso às planilhas, às mentorias online. Se a gente fosse somar tudo isso aqui, ó, brincando, se fosse comprar cada uma das coisas que tem separada dentro do portal, daria 21.000 conto. Mas é óbvio que eu não vou cobrar isso aqui de vocês, porque eu prometi que eu ia trazer uma condição especial para os 300 que estivessem aqui ao vivo junto comigo. No próximo slide eu vou mostrar um vídeo do Ed, o resultado que o Ed teve, e logo depois a gente vai conversar, eu vou mostrar o preço e vou soltar o link no chat. Então dá uma olhada aí. Do grupo aí, do portal, eu entrei, acho que faz 7, 8 meses, não sou muito veterano não, mas desde que entrei, me dediquei muito nas aulas, né? A propriedade é 165 hectares, comecei a implantar, assisti as aulas do João, implantamos. O primeiro resultado meu já veio com 4 meses. A gente obteve lá uma média diária da engorda dos boi de 1,2 kg por dia. Custo de R$83 a arroba produzida. O que determinou isso foi a utilização do método do João.
Então, nos primeiros 4 meses, eu obtive um lucro líquido por hectare aqui de R$ 8.500. Então, eu acredito que até abater as novilhas aqui, mais ou 60 ou 90 dias, a gente vai bater a casa aí de umas 70, 80 arrobas por hectare. Só para você ter uma ideia, nós estamos em abril, eu já passei o gado nos piquetes, já rotacionei lá no Ponta 7X, já passei o gado lá 6 vezes. Então, a gente vem suplementando isso de acordo com a planilha, por isso que o custo é baixo. Você tá doido, cara. 8.500 de lucro por hectare em 4 meses. É muito mais que soja, que milho, que qualquer outro. Nossa, impressionante, cara. Impressionante. Você tá doido. Moçada, vocês viram aí, ó. R$ 8.500 de lucro por hectare que o cara teve em 120 dias. Então imagina, mesmo se ele tivesse pagado aqueles R$ 21.000 ali que eu mostrei antes, para ele ainda ia valer a pena. Em pouco menos de 3 hectares ele já teria recuperado o lucro. Só que agora, turma, a partir de agora, você tem 3 possíveis caminhos. Eu vou mostrar quais são esses 3 possíveis caminhos. No próximo slide eu mostro o preço e depois eu solto o link para vocês. Presta atenção em mim aqui agora. João, quais são esses 3 caminhos que você está falando? Vamos lá. Primeiro caminho. Você pode pegar tudo isso que você viu nesses últimos 3 dias e simplesmente ignorar. Enfiar sua cabeça num buraco e fingir que nada disso existe, fingir que nada disso aconteceu e que você não viu nada disso. Simplesmente passar reto e falar, não, some com isso da minha frente. Beleza. Essa é uma primeira opção, você ignorar isso aí. A segunda opção é você pegar esses conhecimentos que você viu, que eu te passei na segunda, que eu te passei na terça e que eu te passei hoje, e começar a pôr isso em prática sozinho. E eu admiro isso, eu quero que vocês coloquem isso em prática. Mas você vai estar sozinho se você fizer isso. E se surgir uma dúvida no meio do caminho, que provavelmente vai surgir, com quem que você vai tirar? E se você precisar fazer uma pergunta? E se você precisar de uma formulação, de um ajuste, de um rotacionado? Se você precisar de uma mentoria? Se você precisar de algum conhecimento específico? Se você está sozinho, como é que você vai fazer isso? Então, o segundo caminho é esse. Você pode pegar esses conhecimentos e pôr em prática sozinho. Ótimo, desejo que você consiga esse resultado. Mas pode ser que dê alguma coisa errada e você não saiba como fazer. E tem o terceiro caminho, que é o seguinte. Você vir para dentro do programa Acelerador de Arrobas, ter acesso a todo o nosso método, todo o nosso conhecimento. Não só isso, ter também acesso ao nosso suporte, 3 reuniões por mês, todos os meses, mentorias, planilhas, treinamentos gravados, tudo que você precisa para ter uma pecuária de sucesso. Então você tem essas 3 opções. Você pode ignorar, que é a primeira, você pode tentar fazer por conta, e se por algum motivo você não conseguir precisar de alguma coisa, você vai estar sozinho, ou você pode vir com a gente e ter acesso a um conhecimento que já é validado, já é construído em mais de 3.000 fazendas. Você está entrando agora na 15ª turma, não é na primeira. Tá? A gente já faz isso há muito tempo, há muitos anos. Então, você pode escolher algum desses caminhos. Qual que é o preço, João? Moçada, plano anual com mensalidade de R$ 316. R$ 316,99 por mês no plano anual para você fazer parte do nosso treinamento, para você ter consultoria com o engenheiro agrônomo, para você ter todos aqueles treinamentos à sua disposição, planilha, suporte, grupo dos alunos, 300 pila por mês, é uma arroba por mês, é 2 pizzas por mês, é 2 sacos de sal por mês. Vocês não falaram ontem que vocês gastam 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sei quantos mil com suplementação? Só o que você vai economizar com suplementação, fazendo a dieta mapeada, você paga 30 anos de portal Acelerador de Arrobas. R$ 316 por mês. Moçada, é um valor que é irrisório perto de todo o ganho que vocês vão ter. João, e se eu quiser pagar à vista esse negócio, você consegue dar uma melhorada? Consigo. Te dou mais 20% de desconto. 20%. Você pode fazer esses 316 por mês todos os meses no cartão. Depois do 12º mês, você tem uma opção, você pode cancelar, você pode parar. 12 meses, João, não quero mais, beleza, acabou. Ou se você quiser continuar além do 12º mês, o preço cai pela metade. Aí você continua por quanto tempo você quiser, tá? Ou se você já quiser fechar os 12 meses de uma vez, 20% de desconto. Beleza? Ó, moçada, eu vou soltar o link agora, aqui, alguns segundos no chat, também no grupo, fica aí no jeito.
tem 2.366 pessoas agora. E quando vocês clicarem no link, vai aparecer esse vídeo aqui, ó. Vai aparecer esse vídeo, vocês vão percorrer essas informações, ó. Vai aparecer esse vídeo não, desculpa, vocês vão entrar nessa página, que é a página para você fazer a compra, preenche os seus dados tudo certinho, coloca o seu nome, coloca o seu CPF, coloca o e-mail que você utiliza, tá? O seu telefone, coloca o telefone certinho que você vai receber já o acesso pelo WhatsApp hoje. Preenche todas as informações com calma. Embaixo, você vai escolher o formato de pagamento, se é cartão de crédito, se é Pix ou se é boleto. Se você quiser parcelar, tem que ser no cartão de crédito. Se for fazer à vista, é Pix ou boleto. Escolheu ali, concluiu a forma de pagamento, finalizou, é só você aguardar que dentro de alguns minutinhos você já vai receber o acesso no seu e-mail e no seu WhatsApp, tá? Então é esse o caminho que você vai percorrer aqui, ó. Preenche todas as informações e taca o pau. Agora, turma, chegou a hora de você... Volta ele para mim, por favor. De vocês decidirem se vocês vão realmente fazer parte da turma dos 300 ou não. Vocês estavam falando esse tempo todo aí que ia fazer parte. Chegou o momento de decidir, porque nesse exato momento a gente está abrindo as matrículas. Estou colocando o link aqui no chat do YouTube agora. Vou mandar o link também no seu WhatsApp, no grupo do treinamento. Esse link você vai clicar e vai entrar naquela página que eu acabei de te mostrar. Matrículas oficialmente abertas. Nesse exato momento a gente tem 2.288 pessoas assistindo. 300 vão poder fazer parte. E dentro daqueles 300, se você for ligeiro no negócio mesmo, você ainda pode ter acesso àquelas bonificações que eu falei para vocês no começo. Já, moçada, vou liberar a senha da apostila de hoje, tá? Também hoje ainda vou fazer um momento de tirar dúvida aqui com vocês. Se você teve alguma dúvida durante esses 3 dias, já nós vamos liberar o chat aqui para você perguntar, nós vamos ficar respondendo dúvida aqui, tá? João, qual que é o formato de pagamento? No Pix, à vista, você vai ter os 20% de desconto, já automático lá já dá os 20% de desconto para você. Se você quiser parcelar em 12 e até 12 vezes, tem que ser no cartão de crédito, não precisa estar no seu nome, não precisa ter o limite todo, tá, do cartão de crédito, só o limite de uma parcela só. Ou também tem o boleto bancário, tá? Como é que vai ser o seu caminho a partir de hoje? Para quem decidir entrar, para quem decidir fazer parte, tá, do programa Acelerador de Arrobas, essas são as próximas etapas. Primeira coisa, hoje ainda, você vai receber acesso para entrar no portal de aulas, que é o portal Acelerador de Arrobas. Esse é o primeiro passo. Você vai receber o link, o e-mail, a senha, tudo certinho, tudo bonitinho. Hoje ainda você já pode entrar e assistir quantas aulas que você quiser, durante o tempo que você quiser. Depois você vai entrar na comunidade dos alunos. Hoje ainda você também vai receber o link para entrar no grupo dos alunos. A partir disso aí, você assistindo às aulas que estão lá dentro do portal, está participando da mentoria, está participando da comunidade. Terceiro passo é você começar a fazer parte das mentorias. Como eu falei, basicamente a cada 10 dias a gente tem um encontro online, a gente tem uma mentoria. Amanhã já tem uma. Amanhã, às 20 horas do horário de Brasília, eu vou me reunir com os alunos do programa Acelerador de Arrobas. A gente fica ali batendo papo, a gente fica tirando dúvida, a gente fica fazendo explicação, discutindo número, discutindo técnica, discutindo planilha, até ninguém ter mais dúvida. Tem reunião nossa que já acabou para lá da meia-noite, porque foi até ninguém ter dúvida. Até zerar todo mundo. Amanhã já tem uma, se você entrar hoje, você vai poder participar. Depois, você já vai poder solicitar os serviços de graça para os alunos, tá? Entra lá, pode pedir o rotacionado, pode pedir adubação, pode pedir suplementação, você já vai ter acesso lá, você pode solicitar e a gente vai te entregar pronto, tá? E aí, é só pôr o seu plano em prática. Alguns mais rápido, outros mais devagar, cada um no seu ritmo, mas o mais importante é todo mundo conseguindo mais resultado. E para você que está preocupado, pô, eu não tenho afinidade, um negócio de tecnologia não é para mim, dá uma olhada no próximo vídeo do Jairo. O Jairo ele produziu 84 arroba por hectare, ele
a gente estimou que ele teve um lucro de pelo menos R$10 mil de lucro por hectare. E olha o que ele falou do portal. Às vezes o pecuarista, ele entende muito do manejo lá dentro da fazenda dele. Ele sai cedo, monta no cavalo junto com o peão, vai para ver a vacada de cria, vai ver os boi no pasto, vai salgar a coxa, vai fazer isso super bem. Tem que levar para o curral, tem que curar, tem que marcar, tem que desverminar, tem que fazer isso tranquilo. Agora, essa parte, às vezes, de sentar, e não é muito tempo, né? Um pouquinho por dia ali, ter uma disciplina de estudo, né? Às vezes fala que não tem, que tem dificuldade com a tecnologia, mas não tem nada de difícil. E outra, é autoexplicativo. O portal Acelerador de Arrobas é autoexplicativo. Tem lá, e comece por aqui. Assista aquela primeira aula, e aí vai te dando todo o passo a passo para você assistir a segunda, a terceira, a quarta aula, num rito certinho. Você não pula para você conseguir, lá na quarta aula, entender o que estava sendo falado na primeira, na segunda, na terceira. Então, é uma construção realmente do alicerce, tijolo por tijolo, para você chegar lá em cima, no ápice, no topo. Né? Eu achei bem simples, autoexplicativo, sem problema algum assim, de entendimento. É para pessoas assim que não precisa ter prática em tecnologia, não precisa ter conhecimento, não, precisa ter vontade. Vou começar. Clica na primeira aula, tá tudo explicadinho. Talvez, como é uma primeira vez, fala assim, poxa, mas eu não entendi direito. Assiste 2 vezes a primeira aula. Opa, essa parte aqui eu não tinha pego naquela vez. Volta e vê novamente. Entendeu? Então, assim, é tranquilo. E como o João falou, né? É uma ferramenta que está lá, um formulário para ser preenchido. A partir do momento que você consegue coletar os dados da sua propriedade, preenche o formulário e ele vai te dar uma resposta que eu obtive, apliquei. E se a gente for verificar ali, ó, 30 para 50, quer dizer, eu gastei menos de 60% do que eu ia gastar. Então, eu achei fantástico. A formulação, para mim, foi só aquela tabela de formação já paga o curso acelerador do portal, o ingresso no portal Acelerador de Arroba, tranquilamente. Não tenho medo. Turma, seguinte, ó. Garantia de 7 dias. Você pode entrar no portal no programa hoje. Você pode assistir todas as aulas se você quiser. Todas as aulas, todos os cursos, baixar a planilha, fazer tudo. Dentro de 7 dias. Não gostou? Quer o seu dinheiro de volta? É só você vir e pedir para a nossa equipe de suporte. Se tiver dentro dos 7 dias, que é a nossa garantia, a gente te reembolsa 100%. Você pode ter assistido todos os cursos, todas as aulas, baixado todas as planilhas. Pediu o dinheiro de volta, não gostou, dentro dos 7 dias, sem problema nenhum. Você tem essa garantia. O risco é todo meu. E eu não me importo de você entrar e assistir tudo que você quiser o mais rápido possível para ver se você vai pedir garantia ou não. Sabe por quê? Porque o conteúdo que está lá dentro é transformador. Eu não tenho dúvidas que se você assistir, se você aplicar, não tem como não ter mais resultado. Não tem como você não conseguir ter mais lucro. Não tem como, é impossível. Por isso, faça esse desafio também. Entra, assiste as aulas, participa das mentorias, amanhã tem mentoria. Não gostou, acha que não é para você, dentro de 7 dias, pode pedir seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Eu não quero indeciso lá dentro. Eu quero quem quer realmente fazer o negócio acontecer. Eu não importo com números. Tanto é que a gente trava em 300. Tem 1.800 pessoas ao vivo agora. Se quisesse liberar para mais de 300, passava de 300. Mas não, 300 é a quantidade que a gente atende. Por turma. É isso. Então, entra, assiste. Gostou? Beleza, continua. Não gostou? Dentro dos 7 dias, pede seu dinheiro de volta. Tchau, obrigado, não tem problema nenhum. João, eu preciso de uma condição diferente, um jeito diferente de pagar, um parcelamento assim, assim, assado. Ou, João, eu estou tentando clicar no link, mas eu não estou conseguindo finalizar, não consigo, não está dando certo. Faz o seguinte, moçada, vocês vão chamar agora ou a Patrícia, ou o Guima, ou o Vitor, tá? Tá o telefone deles aí na televisão agora. Qualquer um deles faz parte da minha equipe, você pode chamar eles e falar o que você precisa. Ó, Guima, Patrícia, Vitor, não estou conseguindo comprar, preciso de ajuda. Ou preciso de uma condição diferente, vocês conseguem fazer assim, assim, assado? Negocia com eles. Eles estão lá de plantão. Nós temos um combinado, ó. Não, ninguém vai dormir hoje enquanto tiver aluno perguntando. Enquanto tiver alguém querendo entender mais. Tá com alguma dúvida, alguma coisa? Chama eles. Pode ser que demore um pouquinho para responder no primeiro momento, porque o volume de gente chamando é muito alto. Mas vai te responder. Isso aí você pode ficar tranquilo. Tá? Então, teve alguma dificuldade, tem alguma pergunta, quer alguma condição de pagamento diferente? Chama o Vitor, a Patrícia ou o Guima. O telefone deles está aí na tela. Já já eu vou colocar para vocês de novo. Beleza? E turma, sobre a senha da aula de hoje.
Da última apostila, a senha é programa, P-R-O-G-R-A-M-A, tudo minúsculo, beleza? Lembrando, na primeira aula a gente teve a primeira apostila com uma senha, segunda aula, segunda apostila com outra senha, e hoje a terceira aula, outra apostila com uma outra senha. Essas apostilas são gratuitas junto com essas 3 aulas, você não precisa pagar para ter acesso a essas apostilas. Está disponibilizado, foi enviado no grupo. Não conseguiu as apostilas? Chama ali o Guima, a Patrícia ou o Vitor que eles vão ajudar vocês. Tá? Então, vamos recapitular, para daqui a pouco a gente abrir ali 10 minutos de tira dúvida. Tudo que vocês vão receber, sistema completo de cria, recria e engorda, toda a nossa metodologia, 12 cursos de especialização, curso de reforma, adubação, suplementação, manejo, tudo, gestão, comunidade de pecuarista no WhatsApp, 10 planilhas de suplemento, adubação, etc. Mentorias de acompanhamento ao vivo, serviço de formulação e de projeto rotacionado, desafio dos 90 dias, tudo. Hoje você já vai começar a ter acesso a todas essas coisas. Tá? Vamos lá, moçada. 10 minutinhos de tirar dúvida, para a gente alinhar aqui o que ficou para trás, quais são as dúvidas de vocês, o que está passando na cabeça de vocês. Manda aí no chat que eu vou começar a ler. Luciano, fiz a inscrição no programa. Era hoje à tarde, já comecei a estudar. Ô, Luciano, show de bola, bora para cima. O que você está achando aí dos treinamentos? Elinaldo, João, tenho 10 hectares, acho que é, né, que você falou, de terra, mas só tenho 10 gados. O pasto está bom agora, mas não tenho condição de comprar mais bois para fazer esse manejo. Elinaldo, a nossa área experimental também tem 10 hectares de pasto. E lá a gente vai conseguir R$5.000 de lucro por hectare esse ano. Está tudo registrado, está postado no YouTube. Depois você pesquisa aí, ó, do 0 a 10 cabeças por hectare. Tá? A gente está mostrando tudo o que a gente está fazendo lá. É a mesma área que você tem. E você pode também alcançar esse lucro. Só que fazendo uma pecuária da maneira correta. Para quem arrenda terra, os números são o mesmo que você falou nos 3 dias? Boa pergunta, Juarez. Se você arrenda terra e você tem um prazo curto para devolver essa terra, não compensa, tá? Não compensa. Agora, se você tem um prazo de 3, 4 anos, fica legal. Você já começa a ter bastante resultado. A não ser que você já vai fazer tudo de uma vez, entendeu? Aí tudo bem, aí pode ser prazo curto. Então, moçada, podem mandar as perguntas aqui para mim que eu vou falar batido aqui. Se você manda a sua situação, se eu falar para você assim, ó, não vale a pena você entrar no programa agora, eu não tenho problema nenhum em falar isso, tá? Não estou aqui só querendo vender, não. Manda a sua situação, você está com dúvida, se você quer entender um pouco mais, eu falo, ó, para você vale a pena, para você não vale a pena. Igual para o Juarez eu falei agora, tá? Vamos lá. Qual a posição da minha inscrição? Semana que vem nós vamos comunicar no grupo dos alunos, tá? Porque tem muita gente entrando agora, tem gente que gera boleto, o boleto às vezes demora para compensar o pagamento. Semana que vem a gente faz a lista e manda no grupo dos alunos. Aqui só aparece o valor anual. Rosângela, para aparecer o valor mensal é só no cartão de crédito que é parcelado, tá? No próximo ano eu vou fazer parte com fé em Deus. Não sei, Jonas. Não sei, porque quando que nós vamos abrir uma próxima turma? Nós vamos abrir uma próxima turma? Cada vez a gente tem mais aluno para dar suporte. Não é sempre que a gente vai ficar abrindo turma. Cavalo arreado passa uma vez só. Limite do cartão não dá, infelizmente. Flávia, você não precisa dos R$3.000 de limite. Você precisa só da parcela mensal, tá? Eu quero entrar no portal. Bora para dentro, Antônia. Só clicar no link e fazer sua inscrição. Obrigado pelas informações. Parabéns a todos que assistiram possível. Valeu, Arlin. Senha da apostila de hoje já falei. Você vai informar os 25. Já expliquei também como funciona. Eu tenho interesse, tenho afinidade, mas não consigo fazer as propriedades serem produtivas sem uma equipe competente. Tenho outras atividades e não consigo colocar em prática todo esse conhecimento. Ontem eu mostrei um depoimento do Roberto. O Roberto mora em São Paulo, tem uma empresa de transporte de carreta, tem uma empresa de avião e tem a fazenda no Maranhão.
e conseguiu R$ 4.500 de lucro por hectare? Será que você realmente não consegue ou você está usando isso de muleta? Será que você realmente não consegue ou está usando isso de desculpa? Se ele conseguiu, por que você não consegue? Depende de você. Moçada, um dos maiores erros que eu vejo quando a turma quer começar a melhorar a pecuária, um dos maiores erros é o seguinte: eu vou me organizar primeiro, depois eu entro, depois eu faço. Isso aí é o maior buraco que vocês podem estar cavando. Isso aí é a maior muleta que vocês têm, é essa aí. Primeiro eu vou me organizar, depois eu faço. Não, porque você nunca vai se organizar. Você nunca vai sair dessa situação que você está se você não fizer uma coisa diferente. Você tem que se organizar com as técnicas que tem lá dentro do programa. Essas técnicas que vão fazer você se organizar de maneira eficiente. Isso, na grande maioria das vezes, vou me organizar, depois eu entro, é o seu subconsciente te passando para trás. É uma muleta que você está colocando para você mesmo, para você não começar a mudança agora. Só que enquanto você não toma essa decisão, você está deixando o dinheiro para trás. Eu mostrei ontem R$ 850 por cabeça por ano, que a grande maioria está perdendo por não fazer as coisas da maneira correta. Tem que tomar uma decisão de fazer acontecer. O que mais? Vamos ver aqui. João, você está falando em planilha, formulação, suplementação, está em Excel, um aplicativo, um sistema. Hoje é Excel, mas em breve tudo vai virar sistema. Tenho só 10 hectares, como posso manejar? Cleide, 10 hectares é o tamanho da nossa área experimental. Lá a gente roda 100 novilhas, vai dar R$5.000 de lucro por hectare esse ano. E aí, será que dá para fazer ou não dá para fazer? Como aplicar nutrientes na seca, no capim e no gado? No capim você não aplica nada na seca, só o gado que vai comer suplemento, tá? Como funciona a parte dos piquetes? 100 hectares, 900 cabeças de gado. Ficava quanto? Não era 100 hectares, era 64 hectares. E a quantidade de piquete, ela não é uma receita de bolo, ela não é padrão. Ela depende de inúmeros fatores. Depende da adubação, depende da sua logística interna dentro da fazenda. Se você pode trocar mais, se você pode trocar menos. Depende do relevo. Áreas mais morradas, piqueteamento tem que ser diferente. Áreas que são mais quebradas, mais estreitas, mais compridas. Não existe receita padrão de divisão de pasto. Quantidade de piquete, tamanho. Cada um é personalizado para a sua área. Por isso que lá dentro do portal do programa tem o conhecimento para você fazer isso. Porque não é só uma receita. Se fosse uma receita, era só vir aqui e falar e pronto, acabou. Mas lá não, lá você vai aprender a mapear a sua área, entender a sua área e entender exatamente para você quantos piquetes você vai fazer, quantos dias vai ficar em cada piquete, como tem que ser o manejo, tá? Como vai ser o suporte? Vocês não fazem diagnóstico da fazenda para depois planejar com o produtor o método de implantar? Você vai ter todo o conhecimento do programa acelerador de arrobas para você fazer isso para a sua fazenda. E se você ficar com dúvida, tem o suporte. A cada 10 dias tem uma mentoria. Tá? Ou tem também o grupo do WhatsApp dos alunos. João, pode divulgar o telefone da equipe? Eu vou deixar aqui, ó. Volta ali, o Cleito. Enquanto eu vou ficar respondendo as dúvidas, turma, vou deixar o número deles aí, tá? Caso vocês queiram chamar, é só salvar algum deles aí e chamar lá. Como recuperar pastagem de forma rápida antes da próxima compra, sendo que não temos chuva? Só se você quiser um milagre, né? Não tem como crescer pasto sem chuva. O que você pode fazer agora de formar pasto agora, esquece. O que você pode fazer agora é fazer um ATIP, para você terminar gado na seca, tá? Você pode ajustar suplementos, você pode ajustar o manejo, mas formar pasto não tem como. João, tem 1 hectare, vale a pena? Depende. Se você quiser pegar esse 1 hectare e pôr realmente para produzir muito, vale a pena. Agora, se você for fazer só meia boca, não vale a pena não.
Fiz a inscrição, porém que seja no boleto de forma parcelada. Chama aí, ó, chama a Patrícia, o Guima ou o Vitor, tá? Que eles vão organizar para vocês aí. E o manejo ponta 7x? O que tem o manejo ponta 7x? Qual que é a sua dúvida? Eu falei ontem, mas fala aí sua pergunta que eu tento entender melhor. Beleza, já fiz a inscrição, vamos falando. Martins, valeu Martins, tamo junto, bora para cima. 45 animais em 14 hectares é uma realidade possível com pouco investimento? Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Só ajustar manejo, provavelmente você consegue fazer isso. Fazendo ponto 7x, fazendo a altura do jeito certo. João, minha filha falou que sua turma para comprar o curso, ele pediu para assistir as 3 aulas. Nesse momento, ela está em reunião e não pode fazer inscrição nesse momento. Queremos fazer parte. Vilane, né? Nesse exato, quando eu abri as matrículas, tinha 1.800 pessoas ao vivo. Agora tem 1.190. Se as 300 já fechou, infelizmente vocês vão ficar de fora, tá? É 300 e acabou. Agora, se ainda tiver vaga nos 300, na hora que ela terminar a reunião, ela pode clicar no link e entrar, sem problema nenhum. Como descobrir os nutrientes que meu pasto fornece para o meu gado? Eu ensino isso lá dentro das aulas. Tem uma análise que a gente faz no capim. A gente corta o capim, manda para o laboratório e eles mandam o resultado, como se fosse uma análise de solo. Qual seria o suplemento que eu posso comprar? Que é a pergunta de milhão, né? Eu expliquei o motivo disso ontem. Depende do seu gado, depende do seu pasto, depende do ganho de peso que você quer. Não é suplemento, não é receita de bolo. Gabriel Barbosa, fiz a inscrição. Ô, Gabriel, tamo junto, bora pra cima. Amanhã já tem mentoria, hein? O manejo ponta 7x vai ter história no programa. Rapaz, esse aí prestou atenção nas aulas, hein? Meu Deus do céu. Esse programa funciona para gabiru? Ó, depende do que você está falando de gabiru. O que eu posso te garantir? Você vai conseguir ter mais gabiru na mesma área e que você vai pôr mais ganho de peso do que você tem neles hoje, gastando menos suplemento, você vai. Tá? Agora, o dar certo depende muito de como é esse gabiru. Senha da apostila de hoje. Já passei a senha da apostila de hoje. Obrigado, professor. Equipe muito eficaz nas aulas. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, Valdemir. Não vi o link. O link está aí no chat, ó. Também foi enviado no WhatsApp, tá? Parabéns, João, equipe. Sem investimento em tecnologia, os lucros não evoluem. Fui ao Canadá em setembro do ano passado. Eles ficaram assustados com a quantidade de suplementos que usamos. Pois é. Isso porque ninguém faz dieta mapeada. Quando começa a fazer, aí o trem muda. Depois da inscrição, qual o procedimento? Não sei seu nome, J. Nunir. Você, depois que fizer a inscrição, você vai receber no seu WhatsApp o link para você acessar o portal das aulas. Depois você vai receber o link para você entrar no grupo dos alunos, no seu WhatsApp e no seu e-mail. Tá? Você vai receber tudo aí. Aí é só aguardar. Qualquer coisa também chama essa turma aqui, ó. 1.500 cabeças em 200 hectares é possível? Perfeitamente. Desde que você aplique as técnicas corretas. A gente trabalha com 10 por hectare. Tem aluno que já chegou a 15, tranquilo. Tá? Você tem algum programa da cria? Tem, mostrei aqui. Dentro do programa tem um protocolo específico para cria. Específico para cria ali dentro. Tá? Responde para mim, minha área é pedra, vale a pena? Depende. Você consegue manejar essa área de pedra? Você consegue trocar o gado de piquete? Você consegue, às vezes, fazer uma cerca, uma divisão? Se você conseguir, ótimo, vale a pena. Se não, não vale a pena não. Entrei no curso, larguei meu emprego para cuidar da fazenda. Aí sim, Ana Laura, isso aí é decisão mesmo. Isso aí é decisão de quem quer fazer acontecer. Queimou a ponte, queimou os barcos. Bora, tamo junto, bora para cima. Pode contar comigo. Tenho 40 hectares arrendado para soja, está rendendo 80 mil anos. Será que compensa investir para mudar para pecuária? Bom, está te rendendo 2 mil por hectare ano.
Eu estou falando aqui de resultados de 5, 6, 8 mil reais por ano, por hectare ano. Aí você que decide se vale a pena ou não. Bom, moçada, respondi bastante dúvida aqui já. E eu tenho uma provocação. Na verdade, um desafio para você que está no vermelho, para você que ainda não decidiu, não sabe se vai entrar, se quer entrar, se vale a pena, se não vale a pena, eu te desafio. Se você fizer tudo que tem dentro do programa, aplicar os conhecimentos, seguir o que a gente está falando, seguir o que a gente mostra e não melhorar o seu resultado, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apartar você do grupo e vou te dar uma consultoria particular. Vou entender o porquê que você não teve resultado e entender o que pode fazer para melhorar e para você conseguir mais resultado. Não conseguiu, mesmo com essa consultoria particular, não conseguiu, realmente não teve mais resultado, eu tenho um contrato de garantia com você. Aplicou o que a gente fala nas aulas, aplicou o que eu falei, seguiu tudo certinho e não conseguiu melhorar o resultado, eu devolvo o dinheiro que você colocou para entrar no portal, essa matrícula, e ainda coloco mais 5 mil reais como um pedido de desculpa do meu bolso. É um contrato de garantia de que o negócio dá certo. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que funciona. Se você aplicar o que está lá dentro, é impossível não ter mais resultado. É impossível. Por isso que a gente faz isso. Não tem mais ninguém, não tem nenhum outro curso de pecuária que faz isso aqui. Só o nosso programa. Por quê? Porque eu não tenho dúvida de que o que está lá dentro vai transformar a sua fazenda. Então, eu faço esse desafio para você. Vem para dentro do programa Acelerador de Arrobas, assiste, aproveita os seus 7 dias de garantia, tá? Não gostou, dentro dos 7 dias, pede seu dinheiro de volta, tá tudo certo. Agora, gostou e quer fazer um negócio acontecer? Não tenho dúvida. Lá dentro tem o que você precisa para isso. Não conseguiu ter mais resultado aplicando o que está lá dentro? Eu vou te dar um direcionamento individual. Mesmo assim, não teve mais resultado? Ó, toma aqui 5 mil reais como um pedido de desculpa, toma aqui o reembolso da matrícula do programa. Não tenho medo nenhum em fazer isso. Não tenho medo, não tenho problema nenhum. Porque eu não tenho dúvida de que você vai ter mais resultado. Tá? Então, link está no chat, ó. Clique aqui, garante sua vaga com desconto. Hoje, até as 23h59, é esse preço de R$ 316 reais que eu falei. Meia-noite em diante, não é mais esse preço. O preço é diferente. Isso se já não tiver fechado a vaga dos 300. Tá? R$ 316 reais por mês, moçada, mensalidade do plano anual. Ou se você quiser pagar tudo de uma vez, 20% de desconto. Dá quase R$ 700 reais de desconto. Beleza? É só clicar no link que está aí, que está no chat ali, ó, clica aqui, garanta a sua vaga, e preencher os seus dados, tudo certinho, escolher o formato de pagamento, clicar em pagar, que em alguns minutos você já vai receber no seu WhatsApp e no seu e-mail. Não conseguiu comprar, não conseguiu clicar, teve algum problema, precisa de uma condição diferente, chama a Patrícia, chama o Guima, chama o Vitor aí no WhatsApp, que eles vão organizar para vocês. Fechou? Moçada, muito obrigado por esses 3 dias. Muito obrigado por terem se dedicado, por terem feito parte disso. É um treinamento que levou conhecimento para quase 20 mil pecuaristas de todo o Brasil. Eu sei que nem todo mundo pode dar o próximo passo agora, e está tudo bem, está tudo certo. Quem quer, quem pode, quem quer fazer o negócio acontecer, vem para dentro, está tudo certo. Mas para você que não pode entrar agora, não é o seu momento agora, beleza, não tem problema, está tudo certo, faz parte, eu entendo. Talvez você não vai ter nenhuma outra oportunidade de entrar para o programa, a não ser nessa turma agora. Primeiro, porque sempre os preços são atualizados. Segundo, porque a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma. Mas se não é o seu momento, tudo certo. De qualquer forma, eu agradeço você por ter participado desses 3 dias junto comigo. Eu tenho certeza que em alguma coisa eu ajudei. Eu tenho certeza que em alguma mudança de mentalidade, algum conhecimento, eu consegui colocar na sua cabeça. Então, tamo junto,
muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar o número da turma aqui no telão para vocês verem, tá? Não conseguiu apostila, não conseguiu senha, ou está querendo entrar para o portal, para o programa, não está conseguindo, ou quer uma condição diferente, chama algum deles aqui que eles vão auxiliar vocês. Fechou? Moçada, um forte abraço, tamo junto demais. Para quem é aluno, já entrou hoje, já era aluno antes ou entrou hoje, amanhã nós já temos mentoria ao vivo, eu e você, tá? Eu vou mandar no chat lá, ó. Vou mandar no grupo do WhatsApp lá nos alunos amanhã explicando tudo certinho. Fechou? Forte abraço, até a próxima, tamo junto. Turma que tá aí no Instagram, tá na live aí do Instagram, clica aí no chat, clica aí no link do chat e vem para dentro da
Tchau.